Em um navio de cruzeiro, as pessoas dançam e se divertem em um dos convéses. Os comissários de bordo servem bebidas aos convidados e uma bela cantora canta uma canção de amor. Uma adolescente senta-se em uma mesa e brinca com um quebra-cabeça de letras. Ela organiza as letras para escrever e am very bored. Estou muito entediada. Pouco tempo depois, o capitão do navio se aproxima dela e a convida para dançar. Perto dali, um homem aparece de repente e puxa uma alavanca. Um cabo de aço, esticado ao redor do convés, atravessa o espaço em uma velocidade incrível, cortando tudo em seu caminho. Por um breve momento, todos ficam congelados. Em seguida, os corpos literalmente se dividem em dois. No meio desse caos está a menina, segurada firmemente pelo capitão. Quando ela olha para cima para ver o capitão, vê parte de sua cabeça cair no chão. O silêncio sepulcral do navio é quebrado pelo grito agudo da menina. Anos depois, uma equipe de resgate está rebocando uma barcaça de petróleo flutuante. A barcaça tem um sério rompimento no casco e está se enchendo de água rapidamente. O capitão ordena que sua tripulação desprenda a barcaça, temendo que ela afunde o navio, mas uma mulher decide não fazer isso. Ela se veste e desce até o buraco para consertar o vazamento. 2 outros meninos a seguem para ajudá-la. Eles conseguem resgatar a barcaça e levá-la ao porto. Mais tarde, eles estão sentados em um bar comemorando o bom pagamento e brindando ao mar. De repente, um estranho se aproxima deles. Ele se apresenta como Jack e pede para falar em particular com o capitão. Mas este não tem segredos para sua tripulação, então Jack compartilha sua história com todos. Ele diz que é um piloto de patrulha meteorológica que monitora as condições da baía. Há um mês, ao sobrevoar a área, ele avistou um transatlântico. Ele o circunnavegou 3 vezes e tentou estabelecer contato por rádio, mas não obteve resposta. O capitão pediu um momento para discutir o assunto com a tripulação. Após uma breve discussão, eles decidem perseguir o navio misterioso. Eles oferecem a Jack 10% e ele, embora hesitante, aceita, mas somente se puder ir com eles. O navio de resgate parte em busca da embarcação desaparecida, mas, de repente, o assistente do capitão a avista no radar, mas ela desaparece em um instante. Eles chamam o capitão para a ponte e juntos observam as leituras enquanto o transatlântico entra e sai de vista, quase como se estivesse provocando-os. Eles acendem o holofote na proa e tentam fazer contato, mas não há resposta. De repente, um enorme navio se materializa bem na frente deles e o rebocador se choca contra ele a toda velocidade. Quando verificam o transatlântico, o capitão fica atônito ao descobrir que se trata do Antônio Grazia, um navio que desapareceu em 21 de setembro de 1962 sem nenhum sinal de socorro. Até mesmo os mais céticos esperavam encontrá-lo, mas nenhum teve sucesso. Depois de atracar, a tripulação desembarca no convés do transatlântico, deixando Jack e Greer no rebocador. Quando a tripulação começa a explorar o navio, o capitão Murphy os adverte para serem cautelosos. O navio está enferrujando há décadas e o piso pode estar instável. Enquanto investigam mais, ouvem um tic-tac sinistro de um relógio de parede e um brinquedo com letras em uma mesa próxima que diz bem-vindo a bordo, embora a tripulação não perceba. A garota pergunta a Murphy quantas pessoas estavam a bordo, e ele responde que havia cerca de 600 passageiros e 500 tripulantes, a alta sociedade e as pessoas mais ricas da época. Enquanto isso, Greer tenta entrar em contato com a tripulação pelo rádio, mas só houve interferência. Quando os socorristas encontram a entrada da ponte e lutam para abrir a porta, um membro da tripulação cai no chão. Epps consegue levantá-lo bem a tempo. Em seguida, ela avista uma menina na escada que desaparece rapidamente, deixando Epps em dúvida se ela é fruto da imaginação dele. Na ponte, eles descobrem que todos os sistemas de navegação estão desligados e os tanques de combustível estão vazios. O capitão Murphy sugere que eles retornem ao navio para descansar e retomem o reboque ao amanhecer, e a tripulação concorda. De volta ao navio, Epps está no convés e ainda pensa na menina que viu antes. Na manhã seguinte, a tripulação mergulha na água para inspecionar o casco do navio. Eles descobrem um grande vazamento que se estende até o suporte estrutural principal do navio, provavelmente causado pelo impacto do transatlântico com as rochas. Eles têm apenas 3 dias para consertá-lo antes que a correnteza empurre o navio em direção aos recifes próximos. Depois de desenvolver um plano de reparo, a tripulação começa a trabalhar. Santos vai para a sala de máquinas. Dodge e Mund vão para o porão de carga da popa. Murphy e Greer inspecionam a área, enquanto Epps e Jack exploram a proa. Enquanto Epps e Jack investigam, eles encontram um cômodo com uma piscina. Enquanto isso, Murphy encontra a cabine do capitão. Ao mesmo tempo, Dodge e Mund chegam ao porão, mas ele está completamente inundado. Enquanto isso, Epps e Jack vão até a lavanderia, que leva ao porão da proa. Eles se esforçam para abrir uma porta pesada e lacrada e, quando finalmente conseguem, uma enxurrada de água os domina. Para seu horror,
A água não é a única coisa que jorra, pois corpos também estão flutuando. A julgar por suas condições, essas pessoas morreram há cerca de um mês. Epps tenta entrar em contato com o capitão, mas o rádio não funciona. Ele percebe que precisam chamar a guarda costeira e sair dali, mas quando tentam voltar pelas portas por onde entraram, elas estão fechadas. Sem outra opção, eles passam pela água cheia de cadáveres, procurando outra saída. Por fim, conseguem encontrar uma saída. Em uma das salas, Jack vê um carro que sempre quis, mas Epps insiste que eles devem sair. De repente, algo chama sua atenção. Ele se aproxima de uma pilha de sacos e os empurra para o lado, descobrindo um enxame de ratos. Sob os ratos, ela encontra barras de ouro. Entusiasmada com a descoberta, ela tenta usar o rádio novamente. Dessa vez, ele volta a funcionar, mas, em vez de uma resposta normal, uma voz sinistra a chama pelo seu nome verdadeiro e diz para ela ir até as geladeiras. Quando ela entra, as sacolas penduradas lá dentro de repente ganham vida e a agarram. Aterrorizada, ela sai correndo da sala, mas percebe que Dodd e Mund estão pregando uma peça. Furiosa com os rapazes, ela os informa sobre os corpos encontrados e as barras de ouro. A equipe se reúne em uma sala onde abre as caixas, revelando que cada uma delas está cheia de barras de ouro. A quantidade de ouro encontrada é impressionante, com um valor potencial de 200 a 300 milhões de dólares. A tripulação está entusiasmada, mas as barras não têm números de série, o que sugere que podem ter sido roubadas e podem ser a chave para entender o que aconteceu com o navio. Os cadáveres frescos também são uma preocupação. Não querendo ficar no navio por mais tempo, eles decidem pegar o ouro e abandonar o transatlântico. Eles carregam o ouro no rebocador e se preparam para zarpar. Santos reúne suas ferramentas depois de terminar os reparos no motor. Enquanto ele está trabalhando, a válvula de um cilindro de gás próximo se abre repentinamente. A contagem regressiva para a partida está quase completa. Enquanto isso, a Ghost Girl aparece no transatlântico, vendo que o rebocador está prestes a ligar seus motores. Ela grita para parar e Epps a vê e ouve, mas é tarde demais para deter Santos. Alguns segundos depois, o rebocador explode e afunda. Epps mergulha na água e consegue salvar Greer, mas Santos é morto na explosão. De volta ao transatlântico, a tripulação está em choque e tentando processar o que acabou de acontecer. Eles se voltam contra Jack, culpando-o pelo desastre, mas Epps intervém para acabar com a briga. Epps começa a formular um novo plano para salvá-los. Eles devem consertar o transatlântico, navegar ao redor das ilhas que se aproximam e esperar que sejam encontrados e resgatados. Após um debate acalorado sobre a possibilidade de realizar esse plano, todos concordam em segui-lo, exceto Greer. Dominado pela raiva e pela frustração, Greer vai embora sozinho. Murphy retorna à cabine do capitão e pega uma garrafa de álcool. Enquanto isso, Epps encontra uma menina chamada Kate nos registros de passageiros. É ela que ele continua vendo. De repente, todas as portas do corredor começam a se fechar sozinhas, com exceção de uma. A garota entra no quarto e percebe que é a cabine de Kate. Quando ela abre o guarda-roupa, encontra o corpo da garota pendurado lá dentro. Enquanto isso, Greer, bêbado, observa como o salão de baile é magicamente restaurado como era há 40 anos, com a aparição de pessoas elegantemente vestidas. Inclinado sobre a escrivaninha do capitão, Murphy de repente vê uma garrafa meio vazia começar a se mover. Ao olhar para cima, ele vê, horrorizado, o capitão do navio à sua frente, que lhe serve um pouco de álcool e o oferece. No meio da festa, Greer é lentamente abordado por Francesca, que o convida para dançar. Percebendo que tudo aquilo é coisa de sua cabeça e que a traição com o fantasma não conta, ele cede à tentação dela. Epps examina o corpo e extrai um medalhão. Dentro dele há 2 fotografias. De repente, uma voz fala com ela por trás. É Kate, que pede para não fechar o medalhão porque as fotos são de seus pais, que ela não vê há 20 anos. Enquanto isso, Murphy conversa com o capitão, que lhe conta sobre o navio, que já estava afundando quando Antônio Gratis o encontrou e o salvou. Nas fotos, Murphy vê as caixas de ouro que haviam sido encontradas com a tripulação. O fantasma explica que eles estavam no Laurel Eye e que apenas um membro da tripulação sobreviveu. O capitão entrega uma foto a Murphy. Quando Murphy a pega, sua expressão muda. Após a conversa com o capitão, Murphy tenta encontrar Epps para lhe contar tudo. No entanto, perto da piscina, ele encontra o fantasma de Santos, que tenta matá-lo com agressividade. Greer agora está completamente sob o feitiço de Francesca. Ela tirou o vestido e Greer a segue até uma porta aberta. Em vez de uma cabana, ele encontra um poço profundo e cai enquanto tenta abraçá-la. Após a queda, Francesca se transforma em um cadáver em decomposição. Epps corre pelo corredor do navio em busca de Murphy. Ao virar uma esquina, ele o encontra, mas acha que é Santos quem está tentando matá-lo e a ataca com os punhos.
No último momento, Jack intervém, deixando Marf inconsciente com a primeira coisa que encontra. Acreditando que Marf enlouqueceu, a equipe o tranca no aquário e parte em busca de Greer, mas não encontra nenhum vestígio dele. Epps admite ter visto os fantasmas e que um deles, Kate, disse que eles deveriam fugir. Depois de discutir suas opções, eles decidem voltar ao plano original e consertar a nave. Mander, Epps e Dodge mergulham nos porões inundados para fechar o vazamento. Eles conseguem consertá-lo, voltam a subir e ligam as bombas para começar a remover a água. No entanto, a correnteza é muito forte e eles precisam ajustar o curso com o leme. Epps decide procurar Greer novamente. Kate aparece mais uma vez. Quando Epps se aproxima dela, ele cobre o cadáver de um jovem que caiu do alto em espigões de ferro e para o qual não há nada a ser feito. Dodge e Mander controlam a extração de água. De repente, uma das bombas para de funcionar e eles percebem que ela está entupida. Depois de um jogo de pedra, papel e tesoura, Mander vaza e mergulha na água para ver o que está errado. Epps examina a cena da morte de Greer. De repente, Kate se aproxima dela e coloca a mão em seu ombro, querendo lhe mostrar o que aconteceu naquela noite. Entre a equipe morta, ela também vê Jack, o que a deixa chocada. De volta à realidade, Epps corre para Marf, mas é tarde demais. O aquário agora está cheio de água e Marf está morto. Uma foto de Jack cai de sua mão. Epps encontra Dodge e lhe diz que Marf está morto e que eles precisam fugir urgentemente do navio. Ele explica que eles ainda estão vivos não por acidente, pois foram trazidos para cá especificamente para consertar o navio. Naquele momento, Jack entra na ponte, também com a notícia da morte de Marf. Deixando os meninos juntos, Epps pede que eles se cuidem enquanto ela encontra Mander e verifica as soldas. Enquanto isso, Mander tenta descobrir a causa do bloqueio, mas de repente suas nadadeiras ficam presas nas engrenagens e ele é puxado para dentro delas. Epps chega às bombas e vê que a água que está sendo bombeada está ensanguentada. Ele percebe que Mander está morto. Jack tenta escapar de Dodge, que quer procurar Epps. Dodge o impede, lembrando-se das instruções de Epps, e decide fazer qualquer coisa para deter Jack. Ele atira nele, pensando que o matou, e deixa a ponte. No entanto, Jack volta à vida. Epps está colocando explosivos por todo o navio quando Dodge chega e diz que atirou em Jack. Epps fica cética e Dodge insiste que eles devem fugir com o ouro para resolver todos os seus problemas e viver a vida dos seus sonhos, mas Epps insiste que não se importa com nada disso. Ao perceber o comportamento estranho de Dodge, ela se dá conta de que não é realmente ele. Confirmando suas suspeitas, Dodge tira o disfarce e se apresenta como Jack. Ele explica que é um caçador de almas e que, de todos os presentes, Kate é a mais difícil de controlar. É difícil lidar com almas inocentes. Ele tem uma cota de almas capturadas, e se perder seu navio, seus superiores ficarão muito tristes. Ele propõe um acordo a Epps. Sua vida em troca do navio, mas ela se recusa. Após sua recusa, Jack ataca Epps, arrancando o detonador de sua mão. Epps revida com todas as suas forças. Quando parece que tudo está acabado, ele consegue pegar a arma. O explosivo detona e Jack é feito em pedaços. O navio de cruzeiro afunda. Epps tenta desesperadamente escapar do navio que está afundando e Kate aparece para lhe mostrar o caminho para a liberdade. Ao sair da água, Epps vê todas as almas libertadas subindo para o céu. Alguns dias depois, Epps é encontrada por outro navio de cruzeiro. Ela é resgatada e trazida para a costa. Sentada na ambulância, ela fica horrorizada ao ver caixas de ouro familiares sendo carregadas em um navio por homens que têm uma semelhança impressionante com sua tripulação falecida, e entre eles está Jack. Epps começa a gritar, mas as portas da ambulância se fecham. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.